tema que Jair me passou, o versículo, o campamento, está em Efésios, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente com Cristo. Por gracia sois salvos. La vida de Cristo em nosotros nos dio vida, nuestro Dios, juntamente com Cristo. Amém? Bueno, tomando esse versículo, porque quando nós tomamos a epístola dos Efésios, del capítulo 1 hasta o capítulo 3, uno vai tocar em temas que está relacionado com o ensino, com a doutrina em si mesmo. É como que uno está nos lugares celestiais. Pero quando começamos a entrar nos 3 seguintes capítulos, 4, 5 e 6, são capítulos extremamente práticos. Me hago entender? Uno sai dos lugares celestiais, agora lhe toca tocar a terra, porque aun que nosso pensamento, nossa mente, nosso coração está nos céus com o Senhor. Nós estamos sentados em lugares celestiais com Cristo ou em Cristo, pero agora toca também saber que estamos em la terra. E aí, donde empieza o sentido prático da vida cristiana. Porque senão quedamos como quê? Como renaguarros. Sabe o que é o renaguarro, sim? Que tem uma cabeça deste tamanho, llena de conhecimento, pero la colita chiquita. Então, a importância de também sermos práticos naquilo que aprendemos. Então, nesse sentido, tomemos o capítulo 4 de Efésios, que vai tocar esse tema espiritual da vida de Cristo, e agora empieza em la vida de la igreja, praticamente com a família, vem nos capítulos, sim? Em la sociedade, com os vecinos, com os amigos, com o patrão. Não é isso que vai tratar Pablo a seguir, nos próximos versículos? A relação conjugal. Isso não se pode tomar de forma espiritual, tem que se tomar de forma prática. Verdade? Então, tomando do versículo 1 até o versículo 6, dependendo das versões, porque o grego, receptus, onde se saca a tradução para a Septuaginta, não tem regra gramatical em relação à pontuação. Que é a pontuação? Temos ponto, temos coma, ponto e coma, 2 pontos. Não é assim? Conhece bem essa questão. Pero se tu toma a Reina Valera, do versículo 1 até o 6, vem coma, ponto e coma, versículo 4, coma, e por fim, versículo 6, ponto. Todo um contexto de uma só ideia, que vai seguindo versículo
pós-versículo. Pero se tu toma outras versões, por exemplo, la textual, os 3 primeiros versículos, coma, ponto, uma ideia. Versículo 4, 5 e 6, coma, ponto, outra ideia. Então, você vai depender daquele que vai tomar o texto, de onde quer compartilhar. Amém? Então, por questão de tempo, eu vou tomar os 3 primeiros versículos solamente do texto. Pero leemos hasta o versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 1. Eu, pois, preso en el Señor, los ruego que andéis como és digno de la vocação com que fuiste chamados, com toda humildade e mansedumbre, suportando-os com paciência os unos a los outros em amor, solícitos em guardar a unidade del Espírito en el vínculo de la paz, um corpo e um espírito, como fuiste chamados, também chamados em uma mesma esperança de vuestra vocação, um Senhor, uma fé, um bautismo, um Deus e Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então vamos despacio. Primeiro versículo. Eu, pois, preso nel Senhor. Pablo habla lo mesmo no capítulo 3. 2 vezes em la epístola ele vai comentar. Aqui, preso nel Senhor. No capítulo 3, no versículo 1, prisioneiro de Cristo. Ruego que andéis. Como? Como é digno de la vocação com que fuiste chamados. A palavra aqui é eclesia. Igreja, eclesia. Chamado hacia afuera. Isso aqui é o significado da palavra eclesia ou eclésia, dependendo da pronúncia. ¿Sí? Se havia um consenso, tinha que decidir algo em uma cidade, e então toda a gente saía hacia afuera da cidade, frente aos portões, e aí tratavam os temas, do que tinha que ser tratado em relação à cidade. Então aqui, a palavra aqui é chamados, e que andemos. Miremos 1 de Timoteu, já que é para andar, sim? 1 de Timoteu, capítulo 3, versículo 14 e 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperança de ir pronto a verte. Pablo hablando a Timoteu. Para que se tardo sepas como deves, em outra versão habla andar, aqui conduzir-te, em la casa de Deus, que es la iglesia de Deus viviente, coluna e baluarte de la verdade. Por aqui já dá para entender bem que temos uma forma de caminhar na vida da igreja. Amém? Há um chamado. Volvemos para Efésios,
capítulo 4, 1. Há um chamamento aqui no versículo 1, verdade? Nos coloca em uma forma que temos que andar, e Pablo vai explicar de que maneira. De que maneira uno tem que se caminhar em la igreja? Há uma situação que está passando em la igreja de Éfeso. A coisa não está bem. Éfeso não está como deveria estar. E vamos entender um pouco mais adelante. De que forma é essa? O que passa com Éfeso? O que passa com a igreja em Éfeso? Que deficiência tão grave está assolando essa igreja que vai repercutir de uma forma muito terrível sobre essa igreja se não toma uma postura e se não se arrepende de sua conduta. E Pablo está lá, martilhando, como que de uma forma profética, Pablo entende que algo vai passar, aunque não entende, pero da forma como o Espírito Santo vai tocando o coração de Pablo, algo vai passar com a igreja em Éfeso. Se vocês não tomem uma postura, se não caminhem como têm que caminhar, isso não vai terminar bem. E ele coloca aqui 4 baluartes, 4 pontos da virtude cristiana, que é uma suma, que termina em uma coluna que governa, de certa forma, as virtudes dentro da vida da igreja, em Cristo. Primeira, de que forma? Que temos que caminhar ou andar digno dessa vocação que fomos chamados. Primeira, com toda humildade. Segundo, com toda, não é pouca, verdade? Mansedumbre. Terceiro, paciência. E último, amor. Bueno, tem algumas coisas aqui de Gálatas, pelo fruto do Espírito, escrito por acá. Creio que 3 palavras que estão aqui, verdade? Amor, longanimidade, que é paciência, e mansedumbre, verdade? Não é que está escrito aqui? Bueno, há uma palavra que está aqui conjugada com outra, que é suportando, com paciência. Pero la Reina Valera, o tradutor, lo puso essa palavra casadita, conjugada com a paciência. Pero en el grego, receptus, em la Vulgata, o que seja, a palavra suportar está apegada, ou colada, pegada, sim? Com amor. Suportando uns aos outros com amor. Pero bueno, empezamos com a humildade. A humildade cristiana vem do conhecimento de uno. Já viste que às vezes uno pode que salga com uma coisa assim, hermanos, eu creio que sou muito humilde. Tenho uma... Já quando uno já se proclama que é humilde, já está reprovado, verdade? Uno tem que ter consciência de que, de verdade, irmãos, nos falta muita humildade em la casa de Deus. Somos pretensiosos, soberbios, arrogantes, com os hermanos ou não. Se não és,
Amém. Glória a Deus. Mira que habla Bernardo. La humildad es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su própria indignidade. Somos dignos de alguma coisa? Às vezes nos llenamos, sim. Mira, hermanos, se nuestro Dios Padre tuviera que hacer uma pintura descorrendo toda a escritura sagrada, e está nosso Padre pintando esse quadro, e quando termina de pintar esse quadro, chegando à suma da palavra, das escrituras sagradas, sabe que vai terminar? Que pintura podemos encontrar nesse quadro que Deus pintou? Cristo, seu Filho. Aí está todo, o único digno de todo, perfeito. Amém? Então, Romanos 12, versículo 3 e 16. Romanos 12, versículo 3 e 16. Eu vou ler na tradução vivente, na nova tradução vivente. Basado en el privilegio y la autoridad que Deus me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo seguinte, 2 pontos. Ninguno se crea mejor de que lo que realmente es. Amém? Temos direito de crer que somos melhores do que os outros? Pero às vezes creemos. Sim? Ou não? Porque vem aqui, sejam realistas ao evaluar-se a ustedes mesmos. Háganlo segundo a medida de fé que Deus lhe haya dado. Sejam realistas. Está falando para nós outros? Nessa tradução aqui, me parece super boa, muito prática. Versículo 16. Vivam em harmonia, uno com os outros. Hermanos, misericórdia. Ano passado, estando com os irmãos em um campamento, umas igrejas afuera de Colômbia, e ali os irmãos têm um problema de anos, as localidades entre si, quando vem algum irmão de afuera, que maravilha, a comunhão perfeita, aleluia, glória a Deus, irmãos se hablam entre si, se abraçam, uma coisa de chamar a atenção, pero quando tu conheces bem o contexto e a realidade das igrejas que estão ali reunidas, tu sabe que isso não é verdadeiro. É falso. Isso se chama o quê? Hipocrisia. Hipocrisia. E o Senhor Jesus toma um texto de Mateus capítulo 23, completo, hablando do que se trata os hipócritas, que eram os fariseus. E às vezes nós outros não deixamos de ser tão fariseus. Se ustedes, muitas delas vezes, sou confrontado com o meu farisaísmo, com a religiosidade e com a hipocrisia, e com a falta de humildade. Verdade ou não? Me tocou chamar os irmãos me chamaram. E aí estava com o Maurício estava ali.
Maurício já é a primeira vez que tinha ido, pero eu já conosco esses irmãos há mais de 20 anos e essa problemática que vem se arrastando por anos e anos. Porque aprenderam de um líder sua forma de ser, da forma como ele era e como tratava, como falava por detrás mal de los hermanos. E claro, os demais ancianos da igreja foram aprendendo todas essas malezas desse irmão que era um irmão de frente, praticamente entre eles um obreiro, allá. E os ancianos copiaram isso aí e começaram, um não habla mal de outro, por aqui, por detrás, estão sempre peleando. E olha assim, o irmão, um dos irmãos que era um anciano de outra localidade, Celso, tem alguma coisa para falar? Eu falei assim, irmão, sim, lamentavelmente, eu caminhei no mundo, creio que a maioria caminhando aqui, nós outros eram mais companheiros e amigos e honestos, sem hipocrisia, quando eu estava no mundo com os impíos. Os impíos são mais... Já viste que um impio se peleou entre si, peleava, às vezes o jovem peleava com um e falava mal, e aquela hipocrisia toda, e depois no outro dia passava, hoje vamos, salimos, hoje derrama aquilo para lá. Pero os cristianos, hermanos, os hermanos, têm uma dificuldade tremenda, verdade? Ou não? Estou mentindo? Que dificuldade para a reconciliação. E Satanás, crê que Satanás está preocupado com os impíos, com o mundo? Então, a verdadeira humildade se constrói quando nós miramos a nós mesmos e vemos nossas, o quê? Primeiro, debilidades. Somos débiles ou não? Se um não se crê muito, já está mal. Segundo, nosso egoísmo. Somos ou não somos egoístas? Verdade? Claro que a vida de Cristo vem em nós outros para ir nos transformamos passo a passo. Pero isso é um ponto que nos chama a atenção. Nossos fracassos, aí que ver, não existem nossos fracassos. Somos débiles, somos egoístas e muitas vezes cometemos muitos fracassos, muitos erros. Me hago entender? Estão entendendo, irmão? Quando uno se crê que não, irmãos, eu sou como Davi matando Golias, ele gigante. E a hipocrisia também. Miremos Filipenses capítulo 12, versículo 3 e 4. Filipenses 12, muito conhecido, versículo 3 e 4. 3 e 4. Não sejam egoístas, aqui na Vivente, não tratem de impressionar a nadie, sejam humildes, é dizer, considerando os demais como melhores que vocês. Isso é um espírito de humildade. Não se ocupem só de seus próprios interesses, quase que atualmente nessa sociedade que estamos, cada um por si, e salve-se quem puder. E às vezes a igreja está nesse mesmo parâmetro. Não, irmão, tu vai contar. Não, irmão, já tenho muitos problemas. Não quero saber do problema de los demás. Que cada irmão cuide de seus problemas, eu cuido de los míos. Essa é a postura correta? Se não, também procure se interessar-se em los demás. Isso faz parte da vida da igreja. É algo prático. Não necessita estar só aqui. E claro, vai falando acerca de Cristo, aí vamos ver que não se considerou a si mesmo, versículo 6, aunque era Deus, não considerou que a ser igual a Deus, fora igual, tenias que aferrar-se,
senão que se despojou, la kenosis, aí a palavra é kenosis, de si mesmo, tomando forma de servo, hecho semelhante aos homens, ou seja, que ele despojou da glória que tinha, nos despojou da humanidade, quando estava aqui na terra, e ainda sigue, era 100% homem, a natureza, e 100% Deus, amém? É isso que está falando. Sabe que algo interessante acerca da humildade e da forma como é nosso Deus e como é Ele Senhor, e como Deus faz as coisas, e como eles, a Trinidade, concordam em si. E às vezes, irmãos, se nós paramos para pensar e miramos as Escrituras, e por um lapso de uma coisa miramos ao Senhor Deus, e assim, eu não consigo entender isso. Eu não consigo, como que Deus pode ser o que é, lleno de amor? Por quê? Se uno pensa de uma forma racional ou não, ele poderia muito bem, para que ter homem? Ele é onisciente, sabe tudo o que tinha que passar, verdade ou não? Por que você foi se meter nessa coisa? Quedava só com os anjos, arcanjos e querubines, e já mandava Satanás com um terço parte do lampo para o inferno, e acabou o problema. Verdade ou não? Não se para com tantas coisas assim, relacionando com Deus? Agora imagina-te, em Navidad, claro, a Navidad chega, e muitos nós outros, que ser muito emocionados com a Navidad, e se conta essa história que parece bonita, verdade? Del ninho que está ali no pesebre, sim? Dentro de um estábulo, com os animalitos. Pero quando tu mira isso que passou, onde Mateus e Lucas é mais consistente, que tu sabe o que passou, já está um censo, está Maria, jovencita, e encinta, não está escrito assim? O que significa isso? Que está em trabalho de parto. Uma mulher entra em uma estalagem, em uma pousada ou hotel, com seu marido, e ele habla, há um cupo, porque minha esposa está em trabalho de parto. Isso é cruel. Pensa que é cruel, porque não aparece um miserável, não aparece sequer o dono da estalagem ou desse lugar. Em sério? Me hago entender, irmãos, essa cena? Tu poderia estar em tu porta uma mulher em trabalho de parto, e tu falas, mira, vai, busca um lugar para ter seu filho, aqui em casa não. E o dono, não, aqui não tem culpa. Não há culpa. Se vira, dá sujeito, busca um lugar para ti, para sua esposa, dá a luz. Não é assim? E se quer alguém na estalagem, ou nesse hotel, ou nessa pousada, vindo a situação, hoje, eu cedo minha habitação para vocês. Sabe onde termina isso? Em uma cueva, Maria dando a luz ao Senhor Jesus. E lo põe uns trapitos, e lo põe no... Dá para nós outros entender muito bem o que é isso? Sabe que Charles Wesley comenta que neste pesebre é um hino que diz assim: Nuestro Deus, Deus reduzido a um palmo. Tem essa palavra em espanhol? Palmo? Uma medida? Sim? Imagina que tu está ali e vê esse bebecito, e lo corre com suas mãos e põe assim: Nuestro Deus, ali está Deus, amém? Reduzido a um palmo de minha mano. Assim habla Charles Wesley. Incompreensivelmente
tornado homem. Que coisa, verdade? E que é que nós pensamos de nós mesmos, se ele hace tudo isso? Que forma tão humilhante, junto com esses animais com olor de caca, isso crê que essa coisa, esse estábulo estava limpito? E Maria chegou lá arreglando a coisa e ponendo tudo em ordem? Não temos muitas das vezes consciência do que de verdade é o Senhor, nosso Deus. A que ponto chegam as coisas? Isaías 40 habla que nosso Deus põe em suas manos todos os mares de la terra, lo mide, com um tecito assim de polvo, corre todos os montes e toda a terra e lo pesa. Imagínate, chama las estrelas por su nombre. Dá para entender isso? Aí está, Isaías. Chama las estrelas, cada uma por su nombre. Crees que algum ser humano em la terra, com todo o avanço tecnológico que tenha, poderia poner um nome em cada estrela do universo, sem repetir? O que quer dizer com isso? Tu crees que a astronomia, por causa de bilhões e bilhões de estrelas no universo, não é capaz? Então, o que hace? Estrela NS2/5, estrela e vai por aí. E se tu toma toda a conjugação alfanumérica que existe entre as letras e os números, nunca lograria poner tudo isso em las estrelas. Pero nosso Deus chama cada uma por seu nome, ou seja, que ele não vai repetir, esta é Ana e esta é Anita, essa é a nota, e vai, nome por nome. Dá para imaginar isso, irmãos? A grandeza de nosso Deus. E sendo humilde como és, a humildade que tem em nosso Senhor. Segundo ponto, la mansedumbre. O que seria la mansedumbre? A palavra é praites no grego. É uma palavra que está utilizada para definir um animal que ha sido domado e domesticado para obedecer e está perfeitamente controlado. Isso é ser manso. Uma pessoa que tem controle. Moisés, em Números, verdade? 13 diz, habla, e Moisés era o homem mais manso de la terra. Verdade? Pero tuve um momento que se desequilibrou. La segunda vez, quando o Senhor habla para Moisés, Moisés, habla a la roca. E o povo começou a pressioná-lo de tal forma que se desequilibrou, perdeu a paciência e toda a mansedumbre, e correu a vara e pá! Pá! Saiu água. Verdade? Aí devo para vocês pensar, como pode ser algo tão malo e o Senhor permitir que todavia a roca saia água? O Senhor falou para ele falar e não para golpear. Isso é uma coisa que não era para ser, e por causa disso não entrou na terra prometida, porque ele estava representando o caráter de Deus delante de Israel. Como que os judeus miram, nosso Deus se desequilibra. Deus também pode se desequilibrar, pode perder a mansedumbre. E Moisés representando, não é assim. Manso, pero perdeu. Mateus 11, versículo 28, 30. Mateus, capítulo 11.
28. Veni a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu los harei descansar. Levai mi jugo sobre vosotros e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallarei descanso para vuestras almas, porque mi jugo é fácil e ligeira é mi. Aprendei de mim, versículo 29, que eu sou manso e humilde de coração. Como que a humildade e a mansedumbre estão o quê? Parejas, casadas. Amém? Agora, a paciência invencível. A terceira grande qualidade de um cristão. A primeira que é a segunda, a terceira paciência. No grego é macrotemia. Pero essa palavra aqui, aplicada nesse versículo, tem um sentido interessante. É uma paciência que é aplicada às pessoas que estão ao nosso derredor. Irmãos, eu estou falando em português? Ou não? Mais ou menos. Por isso que há que um silêncio de tumba, como que eu não estou entendendo nada que este homem está falando. Deus santo, ai Senhor Jesus. Mira o que Crisóstomo comenta acerca da paciência. La describe como el espírito que tem poder para vengar-se, pero no se venga. Amém? Isso é um atributo da paciência. Tem toda oportunidade para vingar-se, pero no se venga. Aí está a condição do mundo, verdade? Nós outros miramos a injustiça humana, e às vezes, se dependesse de nós outros, haríamos como Juan, que os samaritanos não queriam escutar a palavra, e Juan vem assim: Senhor, se queres, eu vou orar para que barre fogo do céu e queima todos esses samaritanos. Mata todo, mata, Senhor. Já viu essa oração que tu vai orando? Senhor, mata, Senhor, tu tens poder, Senhor. Está mal, está cumprindo, fazendo coisas injustas. E quando se trata da política, então, misericórdia, aí que a coisa vai mais para lá. Mira o que passa com Juan. Depois lhe tocou barrar com Pedro a predicar para os samaritanos. Imagina-te quando Pedro chega a Samaria. Assim hace o Senhor, toda palavra que sai de nossa boca, tarde ou temprano vamos confrontar com ela. Sim? E agora Juan é confrontado com aquilo que ele falou allá atrás. Como quem diz, ele mira o samaritano e fala assim: misericórdia, Pedro. E eu que pedi para cair fogo do céu para matar a eles, nossos irmãos. Agora. Lingfo disse que a paciência é como o espírito que se nega a revancha. Sim? Utilizamos uma analogia acerca da paciência. Vocês já viram, não sei se já perceberam, um perro grande, põe esse um São Bernardo, esse perrito que pesa quase seus 80 quilos, e tem um cachorro ao lado, que não tem nada que ver, outro cachorro de outra raça, não é seu filho, não tem nada que vai com ele. E esse cachorro pensa, não sei se vocês já perceberam isso, amor de escalo, como que vai aqui a orelha, e vai esse cachorro allá para cá, impertinente, molestando por tudo. E o que passa com esse perro grande? Que poderia em um solo, tchau, adiós, impertinente. Que é esse perro? Já percebeste algumas situações assim? E o perro grande que passa?
não se move para nada, não suporta as impertinências com uma dignidade inalterável, verdade? Isso é ser paciente, irmão. Isso é paciência. Macrotomia é o espírito que suporta os insultos e as injúrias sem amargura nem queja. É o espírito que pode sofrer as pessoas desagradáveis com cortesia, sem irritar-se. Isso é ser paciente. Romanos 5, versículo 3 e 5. Então, Senhor, me conceda paciência. Dai-me paciência. Já falou alguma vez isso? Ai, dai-me paciência, Senhor. Eu não tenho paciência com isso. Já estou por acá. Mira que abra Romanos 5, versículo 3. E não só isso, senão que também nos gloriamos em las tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Então, que nos falta? Porque somos impacientes, nos falta o quê? Tribulações, porque são as tribulações que não foi que passou com Jó? Verdade? Aí está no final do capítulo 42, Jó empieza a clamar e dizer: eu solamente te conhecia. De que forma? Pero agora, o que? Mis olhos te veem. Aprendeu a lição, que não é só aqui, pero também aqui. E sabe qual é a maior evidência de que Jó aprendeu a lição? Porque o Senhor o põe na prova, logo a seguir. Jó, vou parafrasear, venga cá, Jó. Sabe seus amigos? Vou matar todos. Vou fulminá-los. Estou parafraseando. Se tu não ora por eles, haga um sacrifício e ora por seus amigos, que amiguitos que tem, a verdade? E o Senhor, não, Senhor, já, manda fogo e queima esses miseráveis. Ou, por outro lado, podia muito bem, que é a lição mais perfeita que tu se dá conta que realmente esse homem aprendeu, porque ele poderia muito bem, porque é nosso caso, pelo Senhor, não seria antes que eu tenha que oferecer sacrifícios aos meus amigos e orar por eles? Não se dá caso que já que a hora te veio, isso revela que de verdade ele ouviu, porque se Jó habla isso, não ouviu nada. Já que a hora te veio, não dá para primeiro me sanar de toda essa lepra que tenho, de toda essa psoriasis que tomou todo o meu corpo, escamando? Isso parece que dá a entender que era uma psoriasis crônica de nível 3, que é terrível. A escamação da pele não para de escamar e dá um rascunho, te tem que estar rascando a cabeça. Busca foto depois no Google, psoriase grau 3, e vai ver, tu vai, ai, Senhor. Pelo Senhor, me cura primeiro, depois que me sana, aí outra coisa, me restitui também. Aí eu vou orar por eles. Que hace Jó? Como quem diz: a mim não me importa, se o Senhor não quer me sanar, aleluia, glória a Deus. Se não quer me restituir meus bens, tampouco, porque a hora mais importante de minha vida, eu lo veio, eu sei como ele é. E a palavra diz que quando Jó estava oferecendo sacrifício a seus amigos, há uma palavra muito importante, e quando Jó estava oferecendo sacrifícios aos seus amigos, su cautiverio cambiou. Amém? Isso é conhecer o Senhor, irmãos. Necessitamos conhecer este Deus. Agora,
Passamos para a quarta e última coluna. El amor. Pero acá tem uma palavra que está pegada. ¿Se acuerda da palavra? Qual era a palavra que em algumas traduções lo põe junto com paciência, pero no texto o receptor está unido ao amor, suportando. Apenas um comentário aqui do irmão Barclay. Uma das enseñanças que andamos segundo dos señales que andamos segundo la carne es tener por insuportável a outros irmãos. Eu não los suporto, irmão. Que as linhas de los horizontes nos separem. Nem conhece, não sabe. Não, a mim tampouco me gusta escuchar sua prédica, pero me voy. Pode ser que uno também predique muito, que lo canse uno, verdade? Pero isso não justifica. ¿Sí o no? Insuportável. Então, Barclay sigue. Sin pecartarmos de que os demais têm também que suportar-nos. Sabe quando tu chega em uma roda de irmãos, amigos, que seja, e empeça um irmão a falar como uma cotorra morrada. Essa expressão eu aprendi aqui em Colômbia, uma loura morrada, sim? E isso habla, e tem como 8 ou 9 irmãos, não deixa ninguém hablar. Solo ele habla e mais nada. E habla, e tu já não lo suporto. Ui, isso habla muito. Pero se esse irmão não está, sabe quem vai falar mais? Quem vai seguir? Quem vai falar mais também? Aquele que não o suporta. Porque ele habla mais do que ele. Lo supera. Então não o suporta, porque ele também é uma cotorra morrada. Todos os defeitos que nós outros encontramos em outras pessoas, o Senhor nos põe. Porque crees que o matrimônio é o quê? É a união de quê? De polos iguais? No que atrai na física? Polos contrários polos iguais se pá, tchá, corre um positivo e une com outro positivo, um tremendo corto. Pero positivo com negativo, de pronto sua esposa é negativa ou tu é positivo, assim é. Não nos atraímos porque temos o mesmo caráter. Essa é a beleza do matrimônio, para sermos tratados, um outro trata o outro. E essa é a diferença, é essa coisa, verdade ou não? Quando tu vê um defeito em um irmão e pensa, não, esse é isso, pare um pouquinho, ora a Deus, e o Espírito pode ser que tu és igualito, igual, tem o mesmo, verdade ou não? Tem experimentado isso? Então, não percatamos que os demais têm também que suportar nossos defeitos, se não é nosso vício. Por isso não temos mais santos que outros. Será nossa autossuficiência mais abominável, todavia, aos olhos de Deus, pois ela nos incapacita de aguentar. Quer um exemplo? Isaías, capítulo 65, Isaías, capítulo 65, mira, Isaías, capítulo 65, versículo
5. O que te parece esse versículo? Sabe que eu estava compartilhando essa palavra em texto aqui, ele foi chistoso porque justo uma irmã chegou com uma gripa muito forte. A um que estava com seu tapa-boca, não está sabendo de nada, e estava compartilhando essa palavra sobre essas 4 colunas de Efésios. E allá depois uma irmã começou a rir quando leu esse versículo. Que dizem? Estate em tu lugar, não te acerques a mim, porque eu sou mais santo que tu. Estos são humo em mi furor, fuego de ardia. Versículo 5, na vivente, porque essa irmã tinha a tradução vivente, e começou a rir. Sin embargo, se dizem uns aos outros, não te acerques demasiado, porque me contaminarás. Eu sou mais santo que tu. Então a irmã começou a rir. E eu parei assim, irmã, por que está rindo? O que passou? É que não hace muito, eu cheguei com uma gripa e estou com tapa-boca, e ela, para molestar, não se acerque de mim, porque vai me contaminar. Sai de mim esse vírus. Pero na realidade, às vezes somos assim. Não, isso não. Eu tenho mais santidade, sou mais santo do que este. Pero a palavra amor, em grego, tem 4 significados. 1, eros, o amor sexual, erótico, que não aparece nas Escrituras. No Novo Testamento não vai encontrar essa palavra eros. A outra, que é conhecida, essa sim aparece, fileu, que é um amor fraternal, de amigo para amigo. Storge, que é o amor de família, familiar, também não aparece. Só aparece o mais comum, essas 2 palavras, fileu e ágape. O que é esse fileu? Fileu é esse amor fraternal, ou seja, que eu te dou algo, pero amigo, retribua. E ágape, que é o amor de Deus perfeito, divino, que entrega tudo, sem querer nada de volta. Essa é a diferença. Então, há um texto em João 21, não temos tempo, creio que vocês conhecem muito bem, quando Pedro habla, eu vou pescar. Recordam dessa passagem? No capítulo 20, o Senhor aparece para eles 3 vezes. Pedro está cargado em sua mente, porque negou o Senhor, e não, isso não é para mim, eu estou reprovado, não quero, não. Mira, sabe as redes, eu lo pus barro na cama, porque poderia ser que essa coisa não funcionasse, que disse que derrou as redes, parece que não lo derrou nada, porque encontrou a rede fácil, e já saiu a pescar. E aí entram com ele no barco, que passa? Não pescaram nada esta noite. Não foi assim? E o Senhor está na orilla da praia, creio que no mesmo lugar que ele chamou. Quando chamou Simão, já não é Simão, Pedro é. Venga, siga-me, te harei pescadores de homem. Não é assim? Creio que ali naquele mesmo lugar, quando o Senhor grita para a barca, hijitos, assim está no original, hijitos, pescaram alguma coisa? E eles respondem, não. Então, lancem a rede. E lançaram para o lado direito. E quando sacam, lleno de peces, Juan grita, habla, é ele, Senhor. Estava como 100 metros de distância. Perdão, 50 metros. E Pedro se solta, se cinge e vem caminhando, eles vão na frente. Então imagina-se a hora Pedro caminhando hasta a orilla da praia, e vai se acercando à orilla da praia, que encontra de cara já, que tem ali, o Senhor Jesus está haciendo o quê? Um pecito em la brasa, verdade?
quando Pedro vem caminhando, porque o Senhor faz isso com nós outros, o Senhor sempre vai nos confrontar com as situações. Onde foi que Pedro negou o Senhor? Frente a quê? A um braseiro. E agora tem que ter um braseiro olhar em Larina da praia para confrontá-lo. E quando ele mira esse braseiro, como assim? Deus santo, braseiro de novo? Não puedo crer. E o Senhor vem, se acerca, não falam nada, não perguntem nada, e o Senhor dá de comer. Quando termina de comer, o Senhor faz 3 perguntas para Pedro. Pero não o chama de Pedro, o chama de Simão. O que passou com Pedro? Simão, hijo de Simão Bar Jonás, hijo de Jonás, ¿sí? Bar es hijo. Tu ágape, porque no original está assim. E Pedro responde, fileu. Ou seja, Pedro, de verdade tu me amas com amor ágape? Fileu. Ágape não tenho isso. Segunda vez, Pedro, ágape? Responde Pedro, fileu. Terceira vez, e quando pergunta pela terceira vez, se indigna, se queda mais triste. E mais que tu está chamando de Simão e não de Pedro, o que passou com o meu nome? Por que cambiou meu nome? Tu quer ser Simão? Pedro, de verdade, tu quer seguir sendo Simão, hijo de Jonás? É o que tu queres quando tu morrer? Uma tumba? Aqui jaz Simão, hijo de Jonás? Ou aqui jaz Pedro? Terceira vez pergunta, Simão, fileu? De verdade, fileu? Senhor, fileu, tu sabes, tu conheces todas as coisas, tu sabes que não tenho essa perfeição todavia do ágape. Assim é. Cambiou, não cambiou? Pedro cambiou ou não cambiou? Entra em Hechos dos Apóstolos, e o Espírito Santo não vai chamar ele de Simão, pelo Pedro. Agora este homem que era cobarde, que dizia que ia estar na morte, e depois não, e negou o Senhor, está em uma cárcere, aguardando ser executado, porque já o irmão de Juan, Jacó, já foi degolado, não foi assim? Primeiro mártir. O que vai passar com Pedro? O que vai passar com Pedro? Vai ou não vai ser degolado? Cortado sua cabeça? Não vai ser morto? Verdade ou não? Quem espera Pedro? La morte. E que é esse Pedro? Está para lá e para cá? Está o quê? Dormindo. Tranquilo. Às vezes, irmão, tem uma conta de luz vencida e já vai nos 3, 4 dias sem dormir. Coisas às vezes chiquitas e nos sacam sonho. Verdade ou não? Imagina se nós outros sabemos que estão na cárcere, não sei como que passa, não sei o que passaria comigo. Amanhã te vão cortar a cabeça, Celso. Eu não vou lograr dormir. Vou passar a noite toda orando. Pero Pedro estava tão pesado no sonho, que diz a palavra que o anjo lhe tocou a ilharga, aqui na costilha, sabe que tu toca a costilha aqui nessa base da última, são 12 costilhas aqui, 12 aqui no final, a ilharga aqui, o final, toca aqui, para despertá-lo, porque estava com um sonho pesado. Amém? Sabe quantas vezes a palavra ágape Pablo menciona na epístola a los Efésios? 12 vezes. A pergunta é, por que Pablo insiste tanto com a igreja em relação ao amor? O que está passando em Éfeso? 30 anos depois dessa epístola, aí está um homem na isla de Pátimos,
e tem uma visão, e o Senhor habla para Juan, que era Juan, vai, profetiza para as 7 igrejas que estão na Ásia. A primeira, qual foi? Da igreja de Éfeso. O que passou com Éfeso? Que é que o Senhor tinha contra Éfeso? Tinha boas qualidades? Não vamos mirar as qualidades, porque isso não serviu para nada. Verdade ou não? Por a igreja tem muitas qualidades, caridade, ou seja, prestar serviço, obra, predica, vai para cá, vai para lá, assim uma montoeira de coisas. Assim era Éfeso, lleno de atividade, de lunes a lunes. Pero tenho algo contra ustedes, deixaram o primeiro amor. E mira que Pablo falou com ustedes, e ustedes não escutaram e seguiram sua vida sem amor. Deixaram. Se ustedes não se arrependem, eu vou sacar o candelero de ustedes. Isso é sério ou não é sério, irmãos? Amém? Essas 4 virtudes se unem em uma virtude que é a maior de todas. E essa virtude governa a humildade, governa a mansidumbre e governa a paciência, que é o quê? O amor. Verdade? Deus é amor. Amém. Sabe uma atitude que tem o Senhor Jesus, que é a suma de todas essas virtudes? Ele se apresenta humilde, manso, paciente e lleno de amor. Sabe de onde? Quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Aí em João 13. Ali se demonstra o quê? Humilde. Se rebarra. Que mais? Manso, tierno. Que mais? Paciente. Por quê? Um exemplo da paciência do Senhor, que não sei se nós outros teríamos. Pedro, Senhor, tu não pode me lavar. E o Senhor, muito, se eu não te lavo, tu não tem parte comigo. Tu lava minha cabeça até os pés. Paciente. E demonstra o quê? Muito amor. Eu vou terminar aqui com um cântico de um irmão que vocês conhecem, a letra del cântico, Asaf Borba. Nós utilizamos bastante esse cântico em Brasil, em la cena del Senhor. É um cântico que se utiliza muito em la cena. Se chama Serviço. Serviço. Conhece esse cântico do irmão Asaf Borba? Já escutaram alguma vez? Serviço. Ele compôs junto com o irmão Daniel Souza. Aqui, cânticos de Daniel Souza, cantamos, sim? Todo o poder te foi dado no céu e na terra, pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho, te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos. Aí está Daniel. E todo o poder te foi dado, Asaf. Mira a letra desse cântico, ponga atenção. Passei para o espanhol aí, vamos ver como quedou. Quando eu miro a si mim mesmo, vejo quanto aún falho. Sigo sendo. Quando eu olho para mim mesmo, oh, quão falho ainda sou. Assim é o tom da música. Vejo quanto ainda preciso expressar o teu amor. Vejo quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Vejo quando aún necessito expressar o teu amor. Dá para entender? Quando vemos que nós outros somos falhos, percebemos o quanto necessitamos expressar o amor de Deus, dele Senhor. Vejo quanto aún necessito expressar meu amor hacia ti, Senhor. Se não vemos o Senhor,
E lo amamos. Como podemos dizer que amamos o Senhor se não louvemos e não amamos nossos irmãos? Hipócrita! Tu crês que quando o Senhor Jesus falava para os fariseus, falava assim: hipócritas, vocês são hipócritas. Hipócritas! Em outra versão, cambia tolo por imbéciles. Imbéciles! Estava bravo. Quero mirar com tus olhos àqueles que estão ao meu redor. Quero aprender a servi-los, porque dar es muito melhor. Quero aprender a servi-los, porque dar es muito melhor. Com el agua e la toalha, tu nos diste la lição de um patrão que nunca falha para viver em comunhão, porque são as pequenas coisas donde expresso mi amor hacia ti, Senhor. São em las pequenas coisas donde irradio tu luz. São nas pequeninas coisas donde expresso meu amor. São nas pequeninas coisas donde irradio a tua luz. Não vivi para mim mesmo. Pode passar isso? Será que aprendemos? De verdade? Que o Senhor nos ajude. Sim? Porque somos seres, sabe por quê? Há um chamado lá no versículo 1. Somos seres extremamente que adiamos as coisas, sempre manhã, sabe o que é isso? Procrastinação. Procrastina, adia a coisa. Não viver mais para mim mesmo, necessito aprender. Isso só será possível quanto mais te conhecer. Repartiste a tua vida, e nele Calvário se entregou. Quero repartir a minha, em serviço a los hermanos. Assim termina. Irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós outros, irmãos. Esse é o campamento primeiro de Vila Vicência. Quantos campamentos nós temos participado? Quanta palavra não temos recebido? Verdade? Há algum câmbio? Será que de verdade nós outros temos cambiado alguma coisa através dos anos? Irmãos, o Senhor hace um chamado. Sabe o que passa? Há um texto das Escrituras que é muito claro acerca de procrastinação e distrações. Está em 2 de Samuel capítulo 20. Depois miram. Davi chama a massa, que é o general do exército, e habla para a massa. A massa, há uma conspiração de Seba. Adelante e avisa a tropa, todos os soldados, que há que parar de una a Seba. E que essa massa se vá, pero passa o tempo. E Davi, preocupado, chama a Abissai, adelanta-te. Por quê? A massa já saiu e não sei o que passou. Não avisou até o momento nada. Isso tem que ser de a hora. Procrastinou. Isso é espírito do amassa, procrastinando a coisa. E vai Abissai e Joabe, que não tem nada a ver com a história, vá também. E Joabe, como estava por aqui com o seu primo, porque o seu primo ocupou seu lugar de general, e Joabe era um homem mal. E vai com um cuchillo na mão e abraça a seu primo e dá um beijo. Como ele era surdo, a massa não viu, não percebeu, e tampouco imaginar que suprimaria isso, e foi por a quinta costilha e rasgou. E os intestinos aqui todos saíram.
afuera. E a massa cai no piso lleno de sangre. Sabe o que passa? Toda tropa que tem que vir adelantar para conter a rebelião de Seba, queda ali parada, mirando este corpo que está no caminho, lleno de sangue, com as tripas hacia afuera. E que hace? Vem um soldado, corre as pernas de Amasa e saca dele caminho, vai assim, põe uma coberta por em cima do corpo para que todos não se distraiam e passem. Adelante, avancem. Vamos para a guerra, hay que suprir essa coisa. Sabe que essa coisa? Mas isso, além da procrastinação, as distrações. Que estamos nos distraindo com muita coisa e não podemos escutar o chamamento de Deus. Sim ou não? Há que sacar a massa dele caminho. Quem será a massa de nossas vidas? Quem será? Qual é o que está nos impedindo de cumprir esse chamamento aqui? De Efésios, capítulo 4, versículo 1. Chamados, não é assim? Qual fosse chamados? Não é um chamamento? Eclesia? Devo isso para nós outros meditarmos e pensarmos bem. Procrastinação evita nosso chamamento. E as distrações também. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos conceda sermos, através solo dele, humildes, que mais? Mansos, pacientes e suportando-nos uns aos outros em quê? Que isso seja uma realidade em nossas vidas, amados irmãos. Amém? Oremos.